Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino. Seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Sendo abençoado em mais um programa, hoje você vai ouvir uma história linda que vai mudar a sua forma de entender o que é realmente servir ao próximo. Nós estamos aqui hoje com a oportunidade maravilhosa e única de receber, que não seja única, né, missionária? Seja várias, a primeira de várias. A primeira de muitas, em nome de Jesus. Nívia Silva, cantora, você vai entender essa história. E missionária da Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Isso, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O sotaque já deixa bem claro que é do Rio de Janeiro. A paz do Senhor, pastor. Paz, seja bem-vindo. Obrigada, paz do Senhor a todos que nos assistem. E eu quero desde já agradecer o carinho de toda a família Getsemane. Amém. Em especial ao nosso querido pastor Jorge Linhares, por nos receber e nos dar tanto carinho assim, e eu estou feliz por estar aqui participando com vocês desse programa. Fique bem certa que a honra é toda nossa. Amém, obrigada. Para o pessoal entender um pouco da sua história, fala com quem tem em casa, quem é Nívia, a cantora e missionária? Então, pessoal... Sem dar muitos detalhes sobre a filiação, que nós vamos falar depois. Ah, é? Então, eu sou cantora, sou do Rio de Janeiro, canto desde pequenininha, desde os 7 anos, e para eu tentar explicar, eu tenho que falar um pouquinho. Pode. Eu digo que o meu ministério musical nasceu evangelizando dentro das prisões. Tem um trabalho muito forte junto ao meu pai, à minha igreja, de evangelização dentro das prisões, e por causa desse ministério de evangelização, eu desenvolvi o Ministério do Louvor. Então eu entendi a importância da música no ato da evangelização e comecei a aperfeiçoar isso, a buscar em Deus, a estudar e a tratar isso com mais responsabilidade, porque de fato a música ela é uma isca, né? Ela envolve a pessoa, ela abraça a pessoa, ela traz a pessoa para um outro nível, né? E aí a palavra ela chega já com a terra preparada e tudo sendo já dentro da unção. É verdade. Na verdade, eu sempre quando entrevisto algum cantor, eu pergunto isso, né? E deixo bem, e quase a resposta sempre foi unânime em dizer que o louvor realmente liberta. Verdade. Né? E no seu caso, você já começou a história que trabalha com prisões, trabalha com libertação, ele realmente liberta. Hoje você deve estar achando estranho que nosso estúdio está um pouco diferente. O motivo é que é um programa especial com um estúdio especial. Uau! Que missionária, você não nasceu num lar cristão. Já pode falar de quem que é seu pai, de quem você é filha. Então, não nasci num lar cristão, inclusive nasci num lar espírita. Minha mãe era espírita, os meus avós por parte de pai também. E o meu pai dizia que não acreditava em nada. Dizia que o seu Deus era a cachaça, era o dinheiro, eram as coisas que ele conseguia palpar. Naquela época, do seu nascimento, ele trabalhava com o quê? Na época ele era garçom. Ele era garçom. Depois ele foi maître de restaurante, depois ele teve o próprio restaurante. Ele vivia nesse meio, na zona sul do Rio de Janeiro, e ele tinha o coração muito voltado para esse tipo de coisa, né? Para aquilo que ele podia tocar, para aquilo que ele podia apalpar, e não acreditava no mundo espiritual. Meu pai é o pastor Marcos Pereira, todo mundo já deve agora estar se sintonizando aí, ele que faz esse trabalho de evangelização nas prisões desde que nos convertemos, e é engraçado como tudo começou, porque meu pai não tem, antes, né, de ser cristão, nunca teve nenhuma passagem por presídio, nunca teve nada disso, muito pelo contrário. Como que ele chegou a isso? O irmão de um amigo dele de trabalho, que inclusive foi o primeiro a evangelizá-lo, esse amigo de trabalho, que foi o primeiro a falar de Jesus para ele, o irmão dele fez um assalto e foi preso. Esse irmão dele não era crente. E aí, quando meu pai se converteu, esse amigo que havia evangelizado conversou com meu pai: poxa, meu irmão, rapaz, eu oro tanto por ele, ele não se converte, acredita que ele foi preso e tal. Aí meu pai falou: vamos lá visitar ele, eu vou falar para ele o que Jesus fez na minha vida, e eu tenho certeza que isso vai tocá-lo, porque ele me conheceu e tal.
Foi a primeira vez que meu pai entrou numa prisão. Primeira visita que ele fez. Foi assim. E aí ele foi ao presídio visitar o irmão desse amigo, e aí ele viu, quando ele chegou, que ele viu a realidade desse submundo, do que é a cadeia. Que a maioria das pessoas não conhece. Não conhece, não tem noção do que é a realidade ali dentro. É o que a gente diz, aonde o filho chora e a mãe não vê, né? Aonde muitas das vezes a pessoa é ela e Deus. Não adianta que não tem ninguém por ela ali. Se ela realmente não parar, puxar o freio e rever os seus conceitos, ela não consegue mais seguir avante. Né? A prisão, inclusive, ela deixa bem claro quem são seus amigos, com quem você pode contar, né? É verdade. E você já deve ter ouvido isso várias vezes com esse trabalho maravilhoso que você tem dentro das prisões, de pessoas que dizem, olha, eu vi que realmente quem é meu amigo é Deus, né? Que as pessoas que estavam comigo na hora da riqueza, da saúde, da bonança, hoje aqui que eu estou preso, que estou aprisionado, nem me visitam, nem querem. É fato. E foi essa realidade que brotou no coração do meu pai o desejo de continuar visitando, evangelizando, porque ele tinha pessoas que já estavam há 10, 15 anos presos, que há 10, 15 anos não viam um ente querido. Meu Deus. Há 10, 15 anos não tinha um advogado, não tinha ninguém. Muitos são criminosos de fato, mas tem muitos que são vítimas de situações que acabam colocando eles lá, muitas histórias inusitadas que a gente ouve, mas que independente disso, todo homem, na minha visão e à luz da palavra, tem o direito de uma nova chance. Todo homem tem o direito é convidado a procurar a salvação. Né? Esse é o evangelho que nós pregamos. E nós temos o dever de levar, de apresentar. E aí a gente começou. A partir daí, meu pai ia toda semana, primeiro, a princípio... Você tinha quantos anos antes? Eu tinha 7 anos. 7 aninhos, e lá louvando a Deus no meio. E aí ele ia e eu ia junto, né? Aí ele pregava e falava, filha, você vai cantar. E aí ele escolhia sempre as músicas para eu cantar, e eu cantava. E os presos gostavam muito, né? Às vezes eu tinha que ficar em cima da mesa, assim, para cantar para todo mundo ver. Pequenininha. Aonde eu passo, no Rio de Janeiro, no Brasil, eu encontro alguém que diz, olha, você pregou para mim quando você era pequenininho, eu estava preso no presídio tal, e eu lembro, aquele dia mudou a minha vida, mudou a minha história. Então isso não tem preço, né? Eu pedi ela para explicar para a gente, meu irmão, que está em casa aí, são mais de 1 milhão de lares que esse programa chega, fora o alcance dele através da internet. Se você perdeu o começo dessa história, você pode estar acompanhando aí no YouTube e também no site da Igreja Getsemane. Eu pedi para ela explicar esse detalhe porque as coisas de Deus, quando tem que acontecer, acontecem de forma natural. É verdade. E, ao mesmo tempo, sobrenatural. Porque, gente, quem imagina que dali estava nascendo um ministério que ia impactar o mundo? De uma pessoa que não acreditava em nada, que estava vivendo a sua vida, mas foi evangelizada por alguém e lembrou-se de que no momento que aquela pessoa teve dificuldade, a solução seria esse Jesus maravilhoso. Acabou, infelizmente, o nosso bloco. Até o nosso próximo bloco, com mais um pouquinho dessa abençoada missionária Nívia Silva. Deus abençoe. Seja abençoado em mais um bloco de nosso programa. Se você perdeu o primeiro, pode estar procurando aí no site da igreja ou no YouTube, Conexão Getsemane. Hoje, com essa oportunidade singular de estarmos aí ouvindo a história de Nívia Silva, a missionária e cantora, filha do pastor tão conhecido no mundo inteiro, Marcos Pereira. Nívia, ali nasceu então o seu ministério. A gente, pulando um pouquinho no tempo, a gente vai alcançar o momento que você grava um DVD. Então, aconteceu. Você fechou com uma grande gravadora, não foi? Então, esse DVD, na verdade, ainda era quando nós tínhamos o próprio selo. A nossa igreja foi crescendo e aí a gente criou o próprio selo. E aí foi quando a organização da gravadora da nossa igreja falou assim, Nívia, acho que está na hora de você gravar o seu primeiro DVD. Vamos resolver isso? O que você pretende fazer e tal? No Rio de Janeiro, a gente tem muitas portas. Somos amigos de muitos pastores com grandes catedrais. Somos amigos de muitos donos de grandes casas de shows e muito renomadas. Mas eu sempre tive um sonho
de mostrar para o mundo a origem do meu ministério, onde nasceu, onde tudo aconteceu. E aí eu lancei a proposta. Eu falei, gente, eu queria muito gravar dentro de uma cadeia. A princípio, a logística seria muito complicada, porque você tem que pegar Muito 1001 autorização, você tem um espaço, tipo assim, 1, 2, 3 gravando e não pode errar, porque você tem um tempo determinado. Então foi muito assim, inusitado. O pessoal, foi toda a equipe mesmo, profissional, tanto da técnica de captação de imagem, quanto captação de áudio, quanto músicos, back vocal, enfim, toda a produção. Nessa época você já tinha fechado com a Sony? Não, nessa época, como eu disse, era o selo da própria igreja. Ainda era o selo da minha igreja. E aí a gente chegou na delegacia por volta das 7 da manhã e eu comecei a gravar por volta de 10 horas, 11 horas da manhã. Quando foi aproximadamente umas 3 horas da tarde, já estava tudo totalmente encerrado. Tipo assim, tudo fora já, tudo. Mas foi uma tarde que marcou a minha vida, sabe? O público ali eram os presos, 400 presos aproximadamente. O cenário era original, era dentro da cadeia, literalmente. E assim, eu achei muito lindo que eles, quando souberam que eu faria isso, eles combinaram, ensaiaram todas as minhas músicas para fazer um coral, para cantar comigo. Combinaram todos eles de ir de branco para simbolizar a paz. E eu fui de branco e aí ficou assim, parece que estava combinado e não foi combinado. Não foi combinado, foi espiritual. Foi espiritual. Muita gente se converteu, até hoje eu tenho testemunhos. E nesse dia eu tive a participação de grandes nomes da música evangélica, como a Elaine Martins, o Vaguinho. O meu pai, claro, trouxe uma ministração da palavra e eu tive a participação de 3 filhos nossos na fé que foram alcançados dentro de prisões e que hoje são homens de Deus, servos do Senhor, e que nesse dia testemunharam lá dentro a sua conversão. Eram traficantes, foram presos e através desse trabalho, desse projeto, hoje são empresários, são pais de família, são servos de Deus e eles participaram para contar o seu testemunho para que os presos ali pudessem ver uma esperança que existe sim, uma chance de regeneração para a sua vida. Me emociona você falar isso, porque eu também sou da área do direito e eu sei muito bem que as pessoas, o sistema prisional brasileiro, ele tem entre o seu objetivo, o seu foco, a ressocialização do preso. Isso é muito difícil de acontecer. Então, existe uma perseguição muito grande às igrejas, isso é bíblico que iria acontecer, né? E as pessoas às vezes falam assim, você vai lá no presídio orar por fulano, o cara é bandido, o cara matou. Inclusive nós vamos trazer aqui no nosso programa um representante dos diretores dos direitos humanos no Brasil, que hoje faz parte da Universidade Católica, que vai estar aqui com a gente numa próxima oportunidade. Que legal. E por que eu vou trazer ele? Porque as pessoas, se pudessem mensurar o que um ministério como o seu faz através de um dia, meu irmão, um dia. Algumas horas, não foi nem um dia, mas algumas horas ali, profetizando mudança. Verdade. Não só por causar uma sensação de espiritualidade, mas principalmente fazendo-se valer da palavra de Deus e do que é real, do que é realmente a palavra de Deus, que é o sobrenatural, as pessoas pediriam para que as igrejas entrassem. A Bíblia fala que muitos são levados a cativo por falta de conhecimento da palavra. Exatamente. Né? Quantos ali não tiveram acesso ao Evangelho, né? E estão escravizados no pecado, não só presos ali fisicamente, mas presos no pecado, no seu eu, no seu orgulho, na sua ira, na sua mágoa, no seu desejo de vingança. E quando a palavra de Deus, que a Bíblia fala que ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes. Essa palavra ela não volta vazia, né? Então ela é lançada e certamente ela penetra, né? E aquele que for filho da salvação é alcançado. Então, o nosso dever enquanto servos de Deus não é julgar a razão pela qual aquele homem ou aquela mulher está pagando aquela pena, mas sim levar a palavra para eles e apresentar um Jesus que pode transformar a sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se ele, a partir daquele momento, recebesse Jesus, o passado não interessa mais. Exatamente. Agora ele tem uma nova vida. Você usa essas vestes diferentes. Eu te falei que ia te perguntar sobre isso, né?
na produção. Por que essas vestes diferentes das mulheres da sua igreja? São todas usam essas roupas? Sim, são todas. Realmente, assim, todo mundo pergunta, né? É uma coisa, assim, bem diferente, mas é um ministério, é um chamado que Deus nos direcionou. Eu confesso que não tem uma razão muito, assim, específica. Claro que nós temos algumas... Foi uma revelação. Tem revelação mesmo e tem as bases bíblicas, assim, com relação à modéstia e tudo mais, que não que as outras mulheres não se vistam, não se trajam com modéstia e tudo mais, mas o nosso trabalho em específico, imagina a gente dentro de uma prisão de calça comprida. Imagina a gente dentro de uma prisão com decote. São coisas, assim, que também faz toda a diferença, né? E o nosso ministério foi marcado com isso. Recebemos de Deus essa revelação. Inclusive, quando essa revelação chegou para a nossa igreja, o nosso pastor-presidente, a princípio, até não quis receber, mas Deus, ele veio confirmando, levantando as próprias mulheres da igreja, com esse objetivo, e ele falou, não, se é de Deus, assim seja. A igreja só cresceu, a igreja só avançou. E nós estamos um diferencial que chama muita atenção. Que chama muita atenção. E eu não posso deixar de fechar esse bloco, né? Nós vamos fechar ele com essa frase, essa pergunta, que vai ter o seu início, na verdade, no próximo bloco. De repente de Deus. Como de repente seu pai virou um grande homem de Deus, conhecido no mundo inteiro, aconteceu um de repente, e ele foi acusado de algumas coisas que a mídia aí espalhou como coisas terríveis. Você vai falar um pouquinho disso no próximo bloco, para o pessoal de casa ter uma noção espiritual do que realmente aconteceu. Amém. Fique agora aí com um clipe lindo dessa cantora abençoada. Nívia. Eu aprendi algumas lições nos desertos que eu passei. Quantas vezes sem entender a minha dor eu silenciei. Nada que acontece é em vão, aceite a minha alma ou não, pois até mesmo a tribulação faz bem pro coração, produz a paciência e dá experiência e me impulsiona a me aproximar de Deus. Em todas as situações eu sei que Deus comigo está, até naquelas que a dor parece que não vai passar. Eu aprendi uma lição, não há fracasso pro cristão, tudo é experiência com Deus. Eu aprendi algumas lições nos desertos que eu passei. Quantas vezes sem entender minha dor eu silenciei. Nada que acontece é em vão, aceite a minha alma ou não, mas até mesmo a tribulação faz bem pro coração, produz a paciência e dá experiência e me impulsiona a me aproximar de Deus. Em todas as situações eu sei que Deus comigo está, até naquelas que a dor parece que não vai passar. Eu aprendi uma lição,
sofrimento ou até perseguição. Seja como Daniel, José, Estevão e Jó, o teu Deus está contigo e não te deixa só. Em todas as situações, eu sei que Deus comigo está, até naquelas que a dor parece que não vai passar. Eu aprendi uma lição: não há fracasso pro cristão, tudo é experiência com Deus, tudo é experiência com Deus, tudo é experiência com Deus. Sendo abençoado em mais um bloco de nosso programa. Você que perdeu o começo da história, que vai impactar a sua vida, um trabalho diferenciado feito pela missionária Nívia Silva, filha do pastor conhecido no mundo inteiro. Você pode estar assistindo aí no YouTube ou no site da igreja. Missionária, no bloco anterior eu te perguntei que aconteceu um de repente de Deus, que amadureceu de forma surpreendente a sua igreja e vocês. O que foi que aconteceu com o seu pai? Aconteceu que depois de 25 anos de um ministério consolidado, né, um ministério firme, vieram uma avalanche de acusações e que levou meu pai à prisão. Meu pai foi preso, condenado a 15 anos de cadeia. Ele foi acusado de crimes terríveis, tais como 37 estrupos, mais lavagem de dinheiro, mais associação ao tráfico, mais uma infinidade de coisas. E foi um de repente. Quando tudo isso aconteceu, foi uma surpresa para todos nós. E aí eu me lembro que naquele primeiro momento, a igreja se reuniu na ocasião da prisão, na noite da prisão. A igreja no Rio de Janeiro inteira se deslocou para o Templo Central e se reuniu em oração. A primeira coisa que os membros fizeram foram dobrar o joelho e orar. E aí nós não tínhamos noção da grandiosidade do problema, né? Até porque não foi divulgada imediatamente a razão da prisão, só tivemos acesso à razão da prisão dias depois, mas no momento nós oramos ao Senhor e pedimos: Senhor, nos dirige, toma a frente, nós somos teus servos, e sempre vimos esse homem que está sendo acusado de tudo isso como um guerreiro, como um homem ousado, como um homem valente, como um homem que nos ensinou a verdade. E aonde está a verdade de tudo isso, onde está a mentira de tudo isso. E eu me lembro que durante esse primeiro momento, que foi o mais complexo, os 3 primeiros meses, né, de tudo, a mídia em cima, jornal, televisão, rádio, era a mídia, no Rio de Janeiro então era a mídia principal, era o assunto. O Brasil inteiro. Era o assunto principal. E naquele momento ali, quando a gente começou a ter acesso às acusações, que a gente viu, era extremamente vazia e sem base. Nessa relação de 37 estrupos, estava constando lá o meu nome, o nome da minha mãe, o nome de pessoas da igreja que não fizeram denúncia. E ele estava sendo acusado de ter cometido esse crime com essas pessoas. Tecnicamente, tudo errado. Tudo errado. Enfim, aí a gente começou a correr tecnicamente atrás de uma solução, mas ao mesmo tempo o lado espiritual, né? Forte. É forte. Mas o que me admirou foi a igreja. Eu me lembro que os repórteres chegavam na igreja e chamavam os membros em particular e perguntavam: vem cá,
por que você ainda está aqui? Você não está vendo do que o seu pastor está sendo acusado? O que te mantém aqui? E eu me lembro que muitas respostas eram parecidas, inclusive pais de família diziam, não, eu quero lhe apresentar a minha esposa e as minhas filhas. E chamavam esposas e filhas e diziam, nós estamos aqui há 17, há 20 anos e esse homem só me ensinou a ser um grande pai de família, a honrar a minha família, então não combina as acusações que eu estou ouvindo com o homem que eu convivo há 20 anos. Essa é a razão de nós estarmos aqui acreditando na inocência dele. E isso fazia com que houvesse uma confusão, porque a igreja, a família, os vizinhos, todos sabiam que tudo que estava sendo dito não era verdade. Mas quem estava de longe não tinha noção. Quem estava de longe não tinha noção e a gente não tinha voz. Nós procuramos os direitos humanos, nós procuramos a justiça e realmente, infelizmente, era uma força extraordinária que bloqueava qualquer acesso. Não tínhamos condições nenhuma. E aí eu fui para o joelho, falei, Senhor, e aí, Senhor, cadê o teu poder? Cadê a tua mão? E eu me lembro que um dia esse Deus me confrontou, ele disse, minha serva, o meu poder não muda, mas e a tua fé? Ela altera mediante as circunstâncias? Quando eu convidei o profeta Ezequiel e coloquei no vale, perguntei ele o que ele via, eu não queria saber o que ele via, eu queria conhecer o nível da sua fé. Então você está no vale, o vale eu conheço, mas e a tua fé? Me apresenta. E ali eu parei e falei, não, Deus quer de mim algo além. Porque quando estava tudo bem, quando a gente estava aqui, né, com vento em polpa aqui na igreja, estava tudo bem, a gente tinha fé para esbanjar, e agora? E aí eu fiquei 3 meses sem poder visitar meu pai, porque a justiça proibiu, a família não visitava, ninguém visitava. 3 meses depois consegui a primeira autorização para que eu e meu irmão fizéssemos uma visita. E quando eu fui, resumindo, eu me surpreendi, porque eu confesso que eu esperava encontrar das 2 opções uma delas. Ou encontrá-lo com muita raiva, por toda injustiça, ou muito abatido. E para minha surpresa, quando eu cheguei, eu encontrei ele radiante, cercado de muitos presos, centenas de presos, e contando muitos testemunhos do que Deus estava fazendo ali dentro com ele. Inclusive, o diretor da unidade contou o testemunho de que, através de uma oração que meu pai fez por ele, além dele ter se convertido e aceitado a Jesus, um grande sonho que ele tinha há 10 anos de ser pai, e ele não conseguia. Meu pai orou e disse para ele que ele seria pai, e a sua esposa estava grávida de gêmeos. Os gêmeos nasceram, enfim, e foi um mover de Deus. Ele foi inocentado? Inocentado, os processos anulados, assim, tudo isso porque realmente era necessário a gente viver esse momento. E eu tenho aprendido que todos nós precisamos viver fase por fase. Nenhuma fase da vida do crente pode ser pulada. Verdade. Nenhuma delas, nós precisamos viver. Exatamente. E dali nascia esse CD. Experiência com Deus. No momento mais turbulento. Na sua vida, nos momentos mais turbulentos, deve nascer a inspiração que vem de Deus. Deixa um recado para quem está em casa, Nívia. O que eu digo para você é que jamais desista de crer no Deus que você serve. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E o que eu tenho cantado por onde eu tenho passado e o que eu tenho pregado por onde eu tenho ido é: em todas as situações, eu sei que Deus comigo está, até naquelas que a dor parece que não vai passar. Eu aprendi uma lição, não há fracasso pro cristão, tudo é experiência com Deus. Aleluia! Como não podemos deixar de falar, hoje também temos a palavra de Deus. Hoje ela está em Mateus 25, a partir do versículo 36. Vamos lá comigo. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitamos de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram
algum dos meus menores irmãos fizeram por mim. Glória a Deus. Então, o que esse ministério tem feito é isso. E pense você aí que está em casa. Não sirva aos homens pensando nos homens. Sirva aos homens, às pessoas que estão perto de você, pensando em Deus. Decepções, às vezes até com uma situação dessa, mentirosa ou uma difamação, podem acontecer, mas continue com seus olhos presos e fixos em Deus. Missionária Nívia, eu sou Getsemane. E você? Hoje eu sou Getsemane. E agora o lindo clipe dessa missionária que vai impactar sua vida. Estou no processo, não está sendo fácil adorar assim. Como uva no lagar sou eu aqui, amassado e pisado e prensado, e nesse lagar estou sendo confrontado. Está doendo sim, preciso resistir. Está doendo, mas me fazes forte. Sei que estás mudando minha sorte e extraindo de mim sua essência. Todo meu orgulho eu quebrei e minhas vontades eu deixei. Me fazes forte, sei que estás mudando minha sorte e extraindo de mim sua essência.